Boa noite, tudo bem? Hoje eu vim fazer a apresentação do meu paper de estágio número 1, né? Eu sou a Nicole, tá bom? A minha área de concentração que eu quis fazer foi a metodologia de ensino e o tema que eu escolhi foi ludicidade. A ludicidade, ela está sempre presente diariamente nas salas de aulas da educação infantil, nos jogos, nas brincadeiras e se tornam parte fundamental e essencial para a infância, sendo um direito adquirido. Dessa forma, as atividades lúdicas ajudam a vivenciar fatos e aspectos da cognição. Maluf, em 2003, ele falou que toda criança que conforme brinca tem uma infância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente. Conseguirá superar com mais facilidade os problemas que possam surgir no seu dia a dia. Brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante para o auxílio do ensino e aprendizagem, bem como para que se estruturem os conceitos de interação e cooperação. A atividade lúdica tem o objetivo de produzir prazer, diversão e, ao mesmo tempo em que se pratica essa atividade, percebe-se que ela vem acompanhada de inúmeras brincadeiras para enriquecer nossos conhecimentos de forma prazerosa. Na educação. Na educação infantil, o lúdico propicia às crianças uma série de desenvolvimentos favoráveis que desencadearão seu aprendizado. Então, querendo ou não, a ludicidade, a brincadeira, a música, tudo auxilia na aprendizagem da criança. Essa é a minha justificativa. Bora lá. Objetivos do meu ensino. Seus objetivos do estágio curricular obrigatório 1 do curso de licenciatura em pedagogia. Realizar observações e coletar dados para a elaboração dos planejamentos. Desenvolver a vivência real com o futuro campo de trabalho. Aplicar a prática dos conhecimentos teóricos obtidos no curso. Conceituar o termo ludicidade. Identificar a importância das práticas lúdicas para o desenvolvimento infantil. Ou seja, são os objetivos que eu tenho de alcançar com as aulas que eu dei, como nos planos de aula, certo? E os objetivos de aprendizagem são: a partir da elaboração dos planejamentos para o período de regência, os objetivos a serem alcançados são desenvolver a autonomia através de práticas lúdicas, estimular a criatividade, desenvolver a linguagem oral, desenvolver a psicomotricidade e proporcionar desenvolvimento socioafetivo. Ok? Bora lá então, para nossa fundamentação teórica. O termo ludicidade é utilizado e debatido por várias pessoas, em especial professores e pesquisadores da educação infantil. Ou seja, eles vivem pesquisando formas diferentes de atividades lúdicas para que as crianças aprendam e também fazem pesquisas para descobrir se realmente coisas lúdicas auxiliam no ensino da criança. E hoje em dia pode-se confirmar que realmente ajuda, né? E a ludicidade não se delimita apenas aos jogos, às brincadeiras e aos brinquedos. Ela está relacionada a toda atividade livre e prazerosa, podendo ser realizada em grupo ou individual. Ou seja, jogos lúdicos, música, atividades ao ar livre, brincadeiras relacionadas ao conteúdo, diversas coisas, né? Considerando-se os vários significados em torno da palavra ludicidade, hoje no Brasil, as acepções mais comuns e utilizadas na educação são jogo, brincadeira, lazer e recreação. A ludicidade é a forma da criança de aprender a se desenvolver, de se apropriar da cultura que a cerca de forma prazerosa, para que desperte o seu interesse. São coisas que têm que ser atrativas para a criança, querendo ou não, né? Tem que trabalhar o conteúdo, mas tem que ser uma coisa que seja atrativa e que facilite o conhecimento da criança, de aprendizagem da criança, né? Processo de aprendizagem. Existem formas em que a atividade lúdica pode contribuir para a aprendizagem na educação infantil, pois notamos a sensação de prazer que envolve as crianças em suas atividades lúdicas, que por sua vez desenvolvem maior interação com professores e colegas. Ou seja, cara, vai aprender número.
Faz um jogo de número, faz dado, coloca musiquinhas de número e trabalha em conjunto. Muito bom. A brincadeira e os jogos não são apenas um passatempo, são também formas de socialização, pois através do brincar, a criança aprende regras e limites no qual usará respeitosamente no dia a dia com os colegas. O brincar está presente no cotidiano da criança, pois é a fase fundamental e mais importante para o desenvolvimento. Sabendo-se que um dos principais objetivos da escola é proporcionar a socialização, por esse motivo não se deve deixar as crianças presas em suas bancadas. Porém, incentivar os trabalhos em grupo, a troca de ideias, a cooperação que acontece por ocasião dos jogos e brincadeiras, por meio da brincadeira que as crianças passam a compreender a utilizar convenções e regras que serão empregadas no processo de ensino e aprendizagem. E tal compreensão favorece a integração delas num mundo social bastante complexo, proporcionando ainda as primeiras aproximações com futuras teorizações. Ou seja, na questão de ludicidade, também não se trabalha só a questão do psicológico da criança no quesito aprender um conteúdo. A ludicidade, dependendo da forma que o professor trabalha, a criança pode desenvolver socialização com colegas, com professores, com funcionários de outros setores do colégio. Pode aprender, desenvolver sua criatividade, ela pode evoluir muito e muito além com a sua criatividade, em quesitos de história, em quesitos de música, poema, desenho. Então, simplesmente a ludicidade é maravilhosa. De acordo com a BNCC, na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando as crianças têm a oportunidade de brincar, elas utilizam brinquedos individualmente ou em grupo, vivenciando uma experiência que enriquece sua sociabilidade e sua capacidade de se tornarem criativas e dinâmicas. Eles também exercem papel decisivo para modificar e transformar as crianças de nossos dias em adultos maduros com grande imaginação e autoconfiança. É o que eu estou falando. A ludicidade, ela faz com que a criança seja uma criança mais leve, o que faz com que ela se desenvolva durante toda a sua infância, toda a sua adolescência, depois para frente, a juventude, e se transforme num adulto leve, um adulto criativo, com uma imaginação fértil, com uma autoconfiança, com conhecimento muito bom, né? E uma pessoa respeitosa também, né? Que sabe lidar, sabe conversar, sabe agir bem socialmente. Então, acaba ajudando em tudo, né? A metodologia do meu estágio foi o seguinte, né? O estágio ele foi realizado no Colégio Adventista da Palhoça, né? O CAP, localizado na Avenida das Torres, 420, Paguini Palhoça. Ele funciona das 7h15 às 6 horas da tarde, tá? E a rede de educação adventista, ela é baseada em princípios bíblicos e valores permanentes, tem como compromisso não apenas a qualidade pedagógica e o aperfeiçoamento do desempenho escolar do aluno, mas também a sua formação integral. Conta com infraestrutura adequada, moderna e segura, professores qualificados, materiais didáticos exclusivos e acesso a plataformas digitais que garantem um ensino de qualidade. Há mais de 120 anos no Brasil, a educação adventista vai muito além do ensino. Para a realização do estágio, foi necessário visitar o colégio concedente e realizar um período de observação. Então, eu fiquei lá na sala de aula que eu ia se regenciar, né? E fiquei observando como é que a professora trabalhava, como os materiais eram feitos, como é que as crianças reagiam com a professora, né? E foi feita também uma entrevista com a professora regente, para assim elaborar os planos para a regência nas próximas semanas. Os planos de aulas foram elaborados de acordo com a solicitação da professora regente, respeitando o tema e a rotina da sala.
Bora lá. Eu vou fazer uma observaçãozinha do colégio, tá bom? Falar algumas coisinhas. É um pouquinho comprido, mas é porque vale a pena, né? Então, bora lá. Projeto político-pedagógico e regimento escolar. Sobre a escola, né? Adventista. O sistema educacional adventista objetiva promover atividades de ensino contextualizadas em que possa ser vivenciada a filosofia cristã de educação, assim fazendo prover modelos de mais diversas ordens para professores, estudantes, administradores e estudiosos em geral. As premissas da educação adventista são: a missão é promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos autônomos, comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus. A visão é ser um sistema educacional reconhecido por sua excelência, fundamentado em princípios bíblicos cristãos. A finalidade e propósito é restaurar o homem em seu estado original de perfeição, preparando crianças e jovens para uma existência significativa na Terra e para a vida eterna. Seus objetivos compreende o processo educativo para além de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível do homem. É o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria parece levada para uma das mais dilatados serviços do mundo vindouro. Partindo do pressuposto de que o ser humano necessita ser restaurado a seu estado original de perfeição, a educação adventista se propõe a alcançar os seguintes objetivos: promover o reconhecimento de Deus como fonte de todas as sabedorias, reconhecer e aplicar a Bíblia como referencial de conduta, estimular o estudo, a proteção e a conservação da natureza criada por Deus, incentivar a utilização das faculdades mentais na aquisição e construção do conhecimento em favor de bem comum, tendo como ferramentas diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, e vários outros objetivos que são muito importantes também, mas se eu citar todos não vai dar tempo, né? Bora lá, eu vou falar um pouquinho então do meu plano de aula. No total foram 5 dias fazendo regência, né? Então eu vou começar pelo primeiro dia. No primeiro dia foi realizada uma contação de história das formas geométricas, que foi inspirada ali no link que eu postei no YouTube. Após esse momento, a gente apresentou para as crianças uma caixa com vários materiais para que elas identificassem ou assemelhassem com as formas geométricas. As crianças, elas também poderiam identificar outros objetos na sala de aula, sala de aula, em outros espaços do colégio também, tá bom? E eu propus para as crianças numa folha branca, eu cortei esponjinhas, né? Com diferentes formas, quadradas, círculos, triângulos, né? E palitos de picolé. Tipo, eu peguei a esponjinha, finquei no palito de picolé e fiz como se fossem carimbinhos, né? E molhamos na tinta guache. E eles fizeram desenhos aleatórios, né? Espontâneos, no caso, que eles mesmos criaram, né? Poderiam fazer. Teve criança que fez casinha, teve criança que fez árvore, teve criança que fez carro. Eu olhei assim, gente, são uns amores, né? E depois a gente deixou em exposição na sala. No segundo dia, a gente retornou ao tema anterior, no caso do primeiro dia, né? Pedi que apreciassem as obras de arte deles, porque ficou coisa mais fofa desse mundo. E distribuí vários cartões com as formas geométricas para as crianças. E passeamos pela escola. Desculpa. Aí passeamos pela escola para identificar objetos que tivessem as mesmas formas geométricas que eles tinham nos cartõezinhos, né? Depois dessa proposta, a gente entregou uns bloquinhos de construção, aqueles que parecem uns castelinhos, sabe? E durante a construção, a gente discutiu as formas utilizadas. Perguntamos, que forma é essa? Um retângulo, que forma é essa? Um quadrado, um triângulo, né? E para finalizar a aula, a gente realizou uma brincadeira em roda,
com uma caixa surpresa, onde a gente colocou várias músicas, e quando a música parar, quem estiver com a caixa, né, quem estava com a caixa, deveria pôr a mão dentro da caixa e retirar um objeto que represente a forma geométrica que a professora solicitou. Então, eles iam, pegavam, eles tinham que sentir a forminha, tipo assim, a professora pediu um círculo, então eles tinham que botar a mãozinha dentro e procurar alguma coisa que fosse parecida com um círculo, sem olhar. Então, foi muito legal esse dia também. No terceiro dia, pedi para as crianças trazerem de casa, né, alguns de seus brinquedos favoritos, que lembrassem formas geométricas. Aí, numa roda de conversa, a gente pediu que todos os alunos apresentassem seus brinquedos, né, falassem por que encostassem dele, quais formas geométricas eles reconheciam, assim, no brinquedo, né, e deixamos depois um tempinho livre para eles brincarem. Enquanto eles brincaram, a gente colocou umas músicas para ouvir e para eles se movimentarem de forma geométrica, né? E para finalizar a aula, as crianças brincaram no tapete de formas geométricas, utilizando papel pardo, e a professora colou formas geométricas coloridas. Aí a criança deverá pular, as crianças pularam, né? Na forma correspondente a que a professora solicitou, né? Até chegar ao final. Foi como se fosse uma amarelinha. Então, tipo, tinha várias forminhas coladas no papel pardo, como se fosse aquele... Ai, esqueci o nome do jogo. Mas assim, a professora quer que você coloque o pé no triângulo. Então, eles tinham que chegar no triângulo. Depois a professora quer que você coloque o pé no círculo. E foi assim até o final. Eles gostaram bastante desse dia, porque eles gostam de pular, né? Eles gostam de sair do lugar. E ainda teve a parte dos brinquedos, né? Toda criança gosta de um brinquedo, né? No quarto dia, depois de retomar o tema das formas geométricas, colocar a musiquinha de novo, contar uma historinha de novo, a gente entregou para as crianças revistas, tesouras e colas. Eles tinham que encontrar, recortar e colar diversas formas geométricas numa cartolina. Tá? Eles colaram, fizeram um painelzinho com coisa mais fofa e ficou exposto na sala de aula depois disso, né? Porque tinha que secar e depois eles levaram embora, né? Após levá-los, e depois levamos eles à brinquedoteca, né? Da escola. E eles brincaram com diversos jogos e formas geométricas e em conjunto, né? Então, eles mais socializaram e conversaram com os amigos sobre as formas geométricas nesse dia, né? E mandamos de tarefa para casa que eles trouxessem no próximo dia diversos materiais recicláveis que lembrassem as formas geométricas. Para finalizar o dia, depois disso, né? As crianças ficaram brincando com o Tangram e levaram para casa para continuar brincando com a família. Tangram é aquele do espelho, né? Que quando se quebrou, ficou quebrado em vários pedacinhos e acabou formando várias formas, onde essas formas eles conseguem fazer vários animais. Eu sei que teve um aluno que conseguiu fazer o impossível, parecia um cachorro. Não sei dizer o que era. No quinto dia, a gente fez a Feira das Formas. Depois de retornarmos o tema novamente, né, relembrarmos as formas geométricas, a gente convidou as crianças para construírem brinquedos com os materiais recicláveis. Os alunos, eles precisaram da ajuda da professora, né, no caso eu estava como regente no dia, e a professora regente estava como minha auxiliar, e ela me ajudou também a fazer, né, e a gente colocou um cola quente, por isso que realmente precisava de um auxílio da professora, né. E depois a gente expôs as construções realizadas pelos alunos, onde eles poderiam explicar suas criações aos visitantes da sala. Daí, nesse caso, a gente meio que expôs, mas antes de expor, a gente levou nas salas. A gente foi na sala do pré-5, a gente foi na sala do pré-3, primeiro e segundo ano. A gente levou as criações deles, né, os brinquedos que eles construíram. E eles falaram qual eram as formas que estavam ali, que tinham na composição do seu brinquedo. Foi muito show, simplesmente.
Então, assim, meu estágio, ele foi sensacional. Foi sensacional trabalhar com umas crianças que são tão pequenas, gente. São tipo um titico, elas dão na minha cintura no máximo. Mas são espertas, são criativas, elas são interessadas em relação à aprendizagem, elas querem aprender, né? Elas estão ali, elas querem participar, elas têm total autonomia de chegar e dizer, prof, eu quero fazer isso, prof, eu quero fazer aquilo. Nossa, é simplesmente maravilhoso. E sem contar também que o colégio no que eu realizei o estágio, né, no Colégio Adventista da Palhoça, ele é super acolhedor, tanto com as crianças, quanto com os pais, quanto com os funcionários. Em geral, assim, é maravilhoso. Simplesmente. Perdão. Então é isso. Aqui eu deixei a referência, né, do que eu usei de documento nesse documento, que foi só a Base Nacional Comum Curricular. E foi isso. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo de estágio.